Fala galera, eu me chamo Alan Walker Designer e hoje você está aqui no meu canal. Hoje nós vamos aprender a como fazer esse foguete aqui no Illustrator usando apenas forma básica. Vamos lá para a tela do computador. E aqui na tela do meu computador, vamos lá começar aqui a desenhar o foguete, né? Vamos lá, selecionar aqui a ferramenta elipse. Fazer aqui uma elipse na tela e não deixar ela redonda nem achatada, sempre deixar ela comprida, que ela vai ser o corpo do foguete, né? Então aqui, colocar ela aqui. Aqui eu vou dividir ela em em três partes no caso, aqui. Então eu venho aqui com a ferramenta retângulo, faço outro retângulo por cima. Deixo bem alinhado aqui. Então seleciono os dois, venho aqui na ferramenta Pathfinder e seleciono aqui dividir. Pronto. E aí eu dividi a metade de cima usei o retângulo para dividir a metade de cima. Então aqui eu posso pegar esse retângulo e trazer para baixo. Sendo que quando você divide aqui, ele vai criar um agrupamento de camadas. Então, para você tirar esse agrupamento, você vai clicar duas vezes. Ele vai entrar num grupo. E aqui você vai clicar só no quadrado, no retângulo no caso, e deletar. Então aqui eu tenho minha elipse dividida em duas partes. E eu vou repetir esse mesmo processo aqui na parte de baixo. Então, para sair do grupo, eu clico em qualquer área vazia aqui duas vezes e vou fazer outro retângulo aqui na parte de baixo. Então aqui eu posso selecionar os dois e eu clico na mesma ferramenta aqui de dividir e clico fora. Então aqui eu clico duas vezes para entrar na ferramenta camada e eu clico no retângulo e deleto ele. E aqui eu vou clicar nessa parte de baixo e deletar para que nosso foguete ele fique nesse formato. Aqui eu vou clicar duas vezes para sair do grupo. Vou clicar aqui, dar uma puxada aqui para achatar mais o nosso foguete aqui, né? Clicar, deixar ele mais comprido, parecendo uma bala mesmo aqui. Nessa parte de baixo eu vou recortar aqui também, então eu vou repetir mais uma vez o processo. Seleciono os dois com a ferramenta seleção. Vou aqui embaixo em dividir. Pronto. Clico duas vezes para entrar no grupo. Clico no retângulo e deleto. Pronto, tá aqui o meu caminho dividido em dois. Clico duas vezes para sair do grupo mais uma vez. Então agora a gente vai fazer o pé do foguete, né? O pé do foguete eu vou fazer com duas ferramentas elipse. Aqui eu posso usar o Shift para deixar a ferramenta a elipse alinhada, né? Elipse, um círculo perfeito. Então com esse círculo aqui eu duplico ele, seguro o Alt com a ferramenta seleção, setinha preta. Eu segurando o Alt, clico e arrasto e solto o mouse. E aí duplicou minha peça. E aqui eu vou encostar essa ferramenta aqui, eu vou encostar a elipse aqui, uma perto da outra. Vou selecionar as duas. Lembrando que você clica e arrasta e faz um campo de seleção no objeto. E ele acaba selecionando os dois. Aí você vem aqui na forma e coloca menos frente. E aí ficou essa meia lua aqui. Então você vai clicar e arrastar até aqui. Vai dar uma alongada nela, se quiser. Segurando Shift para ela não perder a proporção. Então você vai colocar ela aqui. Se você se preocupar em alinhar, você seleciona os dois, vem aqui na ferramenta alinhar, alinhamento horizontal centralizado e dá um clique. E aqui, como você vê, ela já está alinhada, não precisou mais de alinhamento.
Então aqui eu vou deixar ela um pouquinho mais para baixo. Eu vou passar um retângulo aqui para deixar essas pernas retas aqui, ó. Retângulo nele. Vou selecionar as duas peças. Ferramenta seleção. Clica no Shift, clica aqui. Selecionei os dois sem selecionar o foguete e menos frente. Aí minha meia lua ficou com as pernas aqui cortadas e eu vou colocar ela aqui. Então aqui eu vou organizar, clica com o botão direito, organizar, enviar para trás, e foi enviado para trás minha peça. Então aqui eu tenho que fazer o terceiro pé aqui do foguete. Então eu vou criar esse pé com a ferramenta elipse. Mais uma vez deixar ela bem achatada assim. Soltar. Clica no V para ir diretamente para a ferramenta seleção. E coloca ela aqui e alonga até o tamanho que alinhe com o pé do foguete. Aqui em cima do mesmo jeito. O tamanho que alinha. Se seu Illustrator não tiver aparecendo essas linhas que no meu tá aqui, você vem aqui na ferramenta exibir e coloca guias inteligentes, ou então aperta a ferramenta, o atalho Ctrl U, que dá no mesmo, e pronto. Então aqui a gente vai colocar uma janelinha aqui no nosso foguete para ficar mais interessante. Então com a ferramenta elipse a gente vai criar uma elipse aqui, bem aqui, segurando Shift para que ela fique uma elipse bem alinhada, né? Com as devidas proporções. Então a gente vai com a ferramenta selecionada, a gente clica no Alt, clica e arrasta para duplicar a bolinha. Então a gente segura o Shift e vem aqui na lateral da bolinha. Quando ficar a seta apontando para cima e para baixo, você diminui ela aqui ao ponto dela encaixar perfeitamente aqui uma com a outra. Então você alinha aqui, ferramenta alinhar horizontal. Então ela está bem alinhada, não sofreu nenhum ajuste. Com ela alinhada dessa forma, você vem aqui na ferramenta de quadrado, um retângulo, né, no caso, cria um retângulo em cima aqui, pegando a medida do meio. Então a gente seleciona os dois, vem aqui no Pathfinder e dividir. Então agora meu círculo está dividido em duas partes. Eu clico duas vezes no quadrado aqui para entrar no grupo, clico nele de novo e deleto. Então aqui veja que meu círculo ele agora está com duas partes iguais. Então aqui eu seleciono tudo, clico para sair do grupo, seleciono tudo, rotaciono. Então eu trago ele para cá, dimensiono ele, segurando Shift para não perder a proporção, e coloco ele bem aqui no centro do foguete, alinhando horizontalmente. Aqui eu posso aumentar um pouco do traçado. Por enquanto ele vai ficar assim com o traçado. E agora vamos colorir, né? Colorir o nosso foguete. E como é que a gente vai colorir esse foguete? Eu vou pegar aqui emprestado uma paleta de cores desse foguete aqui da Posts, né? Pegando essa paleta de cor aqui emprestado, Ctrl V, Ctrl X, a gente vem para cá, Ctrl Shift V para colar no mesmo lugar, e vamos deixar essa paleta aqui encostadinha aqui. E agora nós vamos pintar o nosso foguete. Como é que a gente faz para pintar o nosso foguete?
a gente clica aqui, ferramenta, aperta I, que é o atalho do contra-gotas, vem aqui na cor selecionada e pinta ele. Então a gente agora vai vir aqui, ferramenta V, né? Vai selecionar só a parte de cima aqui. A gente vai clicar nessa ferramenta A e vai selecionar só a parte de cima. Com o I selecionado, a gente vem e clica na cor, né? Então aqui eu mudei, consegui mudar só a parte de cima. Então a gente vem na letra A, que é o atalho para seleção direta. Clica na parte de baixo aqui, onde eu cortei. De novo com a ferramenta I, que é o contra-gotas. Eu venho na cor que eu quero mudar aqui e dou um clique e automaticamente essa cor se preenche aqui. Então aqui na perninha aqui lateral faço do mesmo jeito, ferramenta V, seleciono ela, ferramenta I, contra-gotas, dou um clique e já coloriu. Aqui na outra perninha do mesmo jeito, dou um clique com a seleção, mudo para I, contra-gotas, clico na mesma cor e aí tá pintado o nosso foguete. Falta aqui a janelinha, né? Então mesma coisa, ferramenta V, seleciono a janela, desagrupa para pintar, que aqui eu vou querer duas cores. Então aqui eu clico, seleciono letra I, pinto ela com a cor mais escura aqui, V, clico na parte de cima, aí troco para o I, clico na cor mais clara e aí veja que mudou aí o sistema, né? Então ferramenta V de novo, eu vou clicar no círculo de fora, então eu vou na ferramenta I e vou colocar esse contorno. Então aqui ferramenta V, clico na de fora, troco para I e vou aqui nesse contorno. Então aí V de novo para selecionar, clica fora e vejam aí como ficou o nosso foguete, né? Primeira impressão. Aqui eu posso fazer um detalhe aqui no pé, né? Então vamos lá fazer, ferramenta elipse, né? Shift, elipse perfeita, né? Então venho aqui, troco de cor, coloco ela branca para não confundir ali. Ferramenta V, trago ela para cá, diminuo o tamanho dela, né? Só para dar um detalhe aqui na perna. Então seleciono essa perna aqui, seleciono ela, Shift, bolinha, venho na ferramenta Pathfinder e clico em furar. Pronto. Agora ficou um buraco vazado aqui, né? Então aqui nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Uma bolinha. Dá um Ctrl Z, que essa bolinha não ficou certa. Shift, bolinha. Então eu venho aqui. Vejo se ela está do mesmo tamanho. Está. Para não se confundir a cor, a gente troca a cor aqui, que eu esqueci esse pequeno detalhe. Depois da cor trocada, você posiciona ela aqui. Me parece que ela está maior. Para não ocorrer esse erro aqui, você vai fazer o seguinte: vamos deletar essa bolinha. Vamos dar um Ctrl Z, Ctrl Z, até essa outra bolinha sair do. Então eu clico nela, aperto o Alt, trago para cá. Então é assim, eu tenho duas bolinhas do mesmo tamanho. Então eu vou selecionar aqui todo o desenho e vou dar um clique. Pronto, então eu consegui fazer os dois buracos ao mesmo tempo. Organizo de novo, envio para trás. Pronto, tá aí o nosso foguete com um detalhezinho na perna. Então aqui, se eu quiser dar um detalhe a mais esse foguete,
eu venho aqui na ferramenta seleção direta, clico nessa parte, dou um Alt, duplico essa parte aqui, né? Ctrl Z, não duplicou, duplico essa parte aqui, coloco ela num tom mais escuro, venho aqui, coloco ela na frente, com a ferramenta seleção, diminuo ela um pouco aqui, trago ela para o lado e assim fica um detalhe. E aqui para seguir essa mesma linha aqui de sombra, né? Eu faço a mesma coisa, duplico essa peça, eu venho aqui, deixo ela num tom mais escuro, dou um OK, então arrasto ela de volta até aqui, e com a ferramenta seleção eu diminuo ela um pouquinho até ela igualar no desenho. E ficar mais ou menos assim. Aí eu vou ter que igualar toda aqui a sombra. Aqui embaixo fazer do mesmo jeito, né? Como se a luz viesse desse lado. Dois cliques aqui para colorir, dou uma escurecida. Ou então pinto aqui com essa mesma cor para ficar mais ou menos igual. Essa parte aqui diminuo. E pronto, tá aí o nossa iluminação aqui da esquerda para a direita, né? Essa daqui também pode sofrer essa luz, né? Então clica com o Alt, puxa para o lado, escurece ela só um pouco, dá um OK. Então aqui você diminui até ela ficar mais ou menos do tamanho do desenho. Se você vê que não ficou bem, você puxa até igualar.
Então aqui pegou um belo ajuste. Aqui também pode sofrer com a iluminação. Dá uma escurecida. Ou simplesmente dá uma virada para cá, para pegar só o mínimo detalhe. Então tá aí nosso foguete, né, feito. E agora a gente vai fazer as partículas, né, de baixo, né? Então vamos segurar, selecionar ele todo, agrupar. E agora eu posso diminuir ele, tamanho. Coloco aqui na folha. Então eu venho aqui com a ferramenta elipse, crio várias elipses aqui. Então aqui tá feito. Eu dou um Ctrl G para agrupar, organizar, enviar para trás. Aqui. Então aqui na cor eu posso colocar essa cor. Posso diminuir aqui para ele sair de acordo com o foguete. Posso dar mais um exagerado aqui.
colocar essas partículas saindo daqui. Fazendo assim, então, o foguinho do... Dá mais um Ctrl G, jogar para trás. Então aqui, dá um Alt, duplico, diminuo aqui essa camada, né? Então coloco uma corzinha mais clara e jogo ela aqui no meio desse rastro. E aí tá o rastro do nosso foguete, né? Então, para adicionar mais um contraste, nós vemos aqui, damos um OK, ferramenta retângulo, damos uma alongada em tudo. Novamente, botão direito organizar, enviar para trás. Clico no I, letra I, e pinto aí esse quadro, né? Então aqui a gente pode colocar aqui visual exibição de corte. E tá aí o nosso foguete, né? Com sombras e tudo. E tá aí feito o nosso foguete. Feito isso, a gente pode aqui salvar, né? Para salvar aqui uma figura, para salvar aqui a imagem, a gente vem aqui em arquivo, exportar para telas ou exportar como. Eu gosto mais de exportar para a tela, que é mais rápido. Aqui tem a pasta onde você vai colocar, né? Se você não quiser, você dá um clique aqui, procura a pasta que você quiser, seleciona. Como o meu já está na pasta que eu quero salvar, eu deixo ele aqui mesmo, nessas configurações. 1x é o tamanho da escala. Se eu quiser aumentar aqui, eu coloco 2x, vai ficar o dobro do tamanho. 3x, o triplo do tamanho, e assim por diante. Eu deixei um X mesmo. PNG, que é um formato que dá mais qualidade às imagens. Não coloco incluir sangria, que não precisa. Abrir local após exportação, se você quiser, ele vai abrir o lugar da exportação. Criar subpastas, ele vai criar uma pasta e colocar seu desenho dentro, né? Então, do jeito que está aqui, se você quiser renomeie aqui, vou botar foguete, vou botar 3, porque já tem outro arquivo lá com o nome foguete, e exportar a prancheta, e pronto. Aqui está o nosso foguete aqui, feito no Illustrator. Então é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, dá um gostei, compartilha aí para quem quer aprender Illustrator. Um ótimo vídeo aqui aprendendo com a gente. Deixa seu comentário aí para alguma dúvida, alguma sugestão de projeto novo, e segue o canal para mais vídeos aí sobre Illustrator, sobre pintura, sobre ilustração, sobre logo, sobre essas coisas aí do design. Então, valeu!